Bom dia a todos, que mais seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. A gente está fazendo uma oração aqui, se você puder estar fechando os seus olhos nesse momento. Pai eterno, Santo Rei, eu venho aqui mais uma vez na Tua presença. Eu quero Te louvar e bendizer e glorificar o Teu nome, porque verdadeiramente Tu és o único Deus e o verdadeiro Deus. Tu és o Deus de misericórdia e de graça. Tu és aquele que nos assiste nas nossas necessidades e está conosco nos momentos mais difíceis. E eu quero Te louvar pela Tua fidelidade, porque a Tua fidelidade e a Tua misericórdia se renovam sobre as nossas vidas toda a manhã. E hoje estamos aqui, Pai, para estarmos partilhando a palavra, para estarmos aqui juntamente com os irmãos, crescendo na Tua graça e na Tua presença. Por isso, Pai, nesta hora eu peço que o Senhor derrame sobre nós o Espírito da Tua revelação, que abra os nossos corações, os nossos entendimentos, para receber a Tua palavra. Querido Ruach, Espírito Santo, eu peço nesta hora que Tu capacites o Teu servo. Sou um vaso de barro, sou frágil, sou carente e necessitado da Tua graça. Sou uma pessoa improvável e com certeza teriam muitas pessoas muito mais capacitadas para estar aqui. Por isso eu peço nesta hora que o Senhor derrame da Tua graça sobre a minha vida e que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, a fim de que, com isso, o Teu nome seja glorificado, a igreja edificada e o inferno envergonhado mais uma vez. E a Ti, somente a Ti, Senhor, seja toda a glória. Me coloco nas Tuas mãos, na dependência de Ti. O nome bendito do Mestre, do Rei, do nosso Senhor, Jesus, nosso amado, a esperança da nossa vida. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E é meio oportuno, né? Jesus, a esperança do nosso coração. E estamos hoje aqui dando continuidade ao estudo sobre a volta de Jesus. Vamos começar aqui então. Então a primeira coisa que nós podemos falar, dando continuidade àquilo que o pastor ministrou na semana passada, onde esteve falando a respeito da volta de Jesus e vários textos a respeito disso. Nós vamos entrar hoje aqui, como está aí no tópico que está com vocês, o sinal da sua vida, né? E aqui diz assim, que em resposta às perguntas de alguns discípulos, Jesus revelou que diversos sinais e eventos futuros, nós encontramos isso em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, aí vocês anotem aí. Alguns ocorreriam no primeiro século e outros apareceriam progressivamente durante a era da igreja. Amém? Então, quando Jesus ele falou dos seus sermões escatológicos, ele falou de eventos que aconteceriam naquela geração e eventos que seriam posteriores. Bom, então nós temos que entender que o sermão de Jesus, o sermão escatológico de Jesus, tem essa dupla visão de algo que era imediato para a geração deles mesmos e algo que aconteceria no futuro. E nós vemos aqui algumas condições mundiais que os estudiosos dizem como sinal dos últimos dias. Eu queria citar aqui, eu não coloquei todos que tinham no livro que eu pesquisei, mas eu coloquei os mais relevantes, que é o ajuntamento de Israel na sua terra. Algumas pessoas comentam que Israel é o relógio de Deus, outros dizem que não, né? Eu fico assim, com os meus olhos voltados para Israel, porque realmente assim, como eu sempre falo para as pessoas assim, que nós cremos num Deus que prometeu para Israel que seria o seu Deus perpetuamente por todas as gerações. E se como alguns dentro da cristandade falam que o tempo de Israel passou e a igreja é o novo Israel, se isso for verdade, nós estamos acreditando num Deus que não cumpre as suas promessas. Então eu quero acreditar que todos somos uma única congregação de Deus, tanto Israel como o que nós chamamos de igreja. Só que cada um com o seu papel e Deus tem uma aliança com cada um deles. Já visto que tem aliança com Israel, temos a nova aliança que abrange também Israel e sucessivamente nos insere em Israel. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos continuar aqui. Então assim, nós vemos isso daí. Então o ajuntamento de Israel na sua terra é um sinal do tempo do fim e da volta de Jesus. Deus predisse a Israel que se ele desobedecesse, seria disperso por todas as nações. Deuteronômio 28, 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecesse, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. Então Deus aqui ele está dando uma advertência. No contexto de Deuteronômio 28, Deus ele está dando várias advertências diante do povo de Deus se extraviar do caminho de Deus. E aqui ele diz que, como consequência disso, ele os espalharia dentre os povos. Amém?
Mas ele também predisse que ele reuniria o seu povo das nações, trazendo-os de volta à sua terra. Deuteronômio 33 diz assim: então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentro de todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Também em Ezequiel está escrito assim: eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aqui nós vemos que Deus ele traz essa promessa, que na medida que Israel se afastasse de Deus, eles seriam dispersos, mas ele também prometeu que traria Israel. E isso é tão incrível. Vou entrar aqui no assunto aqui que nós estamos falando, mas na semana retrasada eu vi um vídeo falando que veio uma tribo inteira de Dan, que estava disperso lá, eles estavam proibidos de sair de lá onde eles estavam. Eu não me lembro onde eles estavam, mas foi um problema assim, que eles emigraram. A tribo de Dan, que buscava os mesmos costumes da sua época, mas estavam dispersos, mas tinham mantido a sua tradição. Só que eles não conseguiam sair de lá, porque o país onde eles estavam não permitia a sua saída. E há 2 semanas atrás foi permitido, então houve uma emigração de um povo inteiro da tribo de Dan, descendentes diretos da tribo de Dan, para Israel, isso há 2 semanas atrás. Eles até estavam celebrando lá a sua chegada, as pessoas lá. Eu acho que era da Etiópia. Eu acho que era um pessoal que estava na Etiópia, e que o país da Etiópia não deixava eles voltarem para Israel. Daí fizeram vários acordos lá e liberaram, e eles chegaram há 2 semanas atrás. Mas continuando aqui é interessante para nós entendermos uma coisa na questão escatológica de Israel. Desde 63 a.C., sob o domínio romano, através de Pompeu o Grande, Israel perdeu a sua soberania, e ele só retornou 14 de maio de 1948, os judeus foram reunidos e declararam que uma porção da região onde antigamente era a terra de Israel, para ser o Estado de Israel na atualidade. Então isso que está falando aqui, está falando exatamente isso, que desde 63 a.C. houve várias coisas, houve a dispersão lá quando Nabucodonosor invadiu Israel, e aí destruiu o templo, aquela coisa toda. 70 anos depois eles retornaram. Aí eles ficaram mais ou menos assim, daí teve o Império Helênico, que invadiu Israel e queria desfazer Israel, daí teve a Guerra dos Macabeus, e aí isso daí ficou ali, mas não, Israel já tinha uma soberania abalada, estava e não estava sujeito. Mas aí em 63, é importante essa data que eu estou falando, em 73 a.C., aí definitivamente Pompeu o Grande ele invade Israel, ali ele tira toda a soberania de todas as autoridades e estabelece a autoridade romana em Israel. Amém? E isso foi até 14 de maio de 1948, quando as Nações Unidas se reúnem após o Holocausto, e ali eles, presidido por Oswaldo Aranha, que é um brasileiro, ali eles estabelecem o Estado de Israel, lá onde é chamado pelas pessoas de Palestina, mas o antigo Israel, como nós citamos aqui. Amém? E ali, a partir daquele momento, em 14 de maio de 1948, Israel volta a ter um Estado e volta a ter a sua soberania. E por que eu estou falando isso? Porque isso cumpriu literalmente as profecias referentes à reunião de Israel, depois de 2000 anos de expulsão da sua terra. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, imaginem que aqui, se nós juntarmos 63 a.C. e 1948, vai dar 2011 anos, parece. Mas temos que imaginar que dentro do relógio de Deus, como diz a palavra, que um dia para Deus é como 1000 anos para nós temos que entender aqui essa profecia, que fala que 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará. Então pode falar aqui. Posso fazer uma colocação? Sim. Sem problema. Você está falando acerca do Oswaldo Aranha? Sim. Que na realidade o voto dele era o voto de Minerva, né? Sim. E eu acho interessante isso, porque a gente traz uma alegria muito grande no coração, porque a Bíblia Sagrada fala que aquilo que é abençoado será abençoado, que é abençoado será abençoado. Nós somos abençoados por Deus, pela glória de Deus, nós vamos dar o Aranha. E o voto dele foi que Israel se tornou nação. Eu acho isso muito lindo, sabe? É verdade? Não atrapalha não, ele pode participar mesmo, é importante essa participação, e realmente, e até em Israel hoje, eu acompanho muitos canais de Israel entende que o Brasil é um país amigo de Israel, independente do viés de governo, dessas coisas, ou qualquer coisa desse tipo. Israel entende que o povo brasileiro ama Israel, amém?
Então nós vemos aqui, ó, é importante nós vermos aqui que é muito linda essa profecia de Oséias, porque aqui ele fala, 2 dias nos dará vida, e como eu disse, em 63 Ptolomeu tomou Israel e ali perdeu-se a soberania. Então foram exatamente 2011 anos. A partir dali, daquele processo que nós passamos pelo Holocausto e encerramos com o estabelecimento de um Estado de Israel. E por que nós entendemos que isso nos arremete ao tempo do fim? Porque depois de 2000 anos esse povo disperso, onde hoje nós vivemos uma sociedade que cadê o grego? Não existe mais grego, ninguém fala grego a não ser na própria Grécia. O latim é uma língua extinta. Mas 2000 anos esse povo esteve disperso e hoje nós vamos na rua de Israel, nas ruas de Jerusalém, Israel, o povo está falando em hebraico, né? E o povo manteve a sua cultura. Por quê? Porque Deus é com esse povo. E esse é o sinal. Para aqueles que não entendem por que Israel não recebeu a Jesus, é por causa dessa profecia, porque no segundo dia ele vos daria vida e ao terceiro dia os ressuscitaria. Na hora que o Espírito, segundo a previsão de Ezequiel, descer sobre Israel receber a plenitude do Espírito, as escamas dos seus olhos cairão e eles verão que o Nazareno é o Messias de Israel. Amém? Então no terceiro dia eles serão ressuscitados. Então nós sabemos que estamos às portas do terceiro dia. Amém? Segundo essa profecia. Quem jamais ouviu tal coisa? Aí, irmão, quem jamais ouviu tal coisa? E quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma nação, uma terra, num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Amém? Então essa profecia de Isaías 66:8 cumpre literalmente o que aconteceu em 14 de maio de 1948. Um dia antes Israel não tinha soberania de nação. Um dia depois Israel estava estabelecido. Uma nação nasceu em um dia, cumprindo essa profecia. Amém? E eu achei relevante trazer essa palavra aqui para nós entendermos que se queremos entender realmente o que está acontecendo à nossa volta nos nossos dias, olhemos para Israel. Uma pessoa uma vez falou isso e eu achei de muita importância, que o pregador falou assim, que aquilo que nós vemos acontecer fisicamente em Israel, em paralelo acontece espiritualmente na igreja. E isso é uma verdade. Grandes conflitos, quando vimos, se nós formos olhar a Guerra dos 6 Dias e outras coisas que aconteceram, até mesmo a recente guerra que aconteceu, algo estava se movendo em paralelo no reino do Espírito sobre a igreja. Amém? Então, com certeza, isso que aconteceu agora, nesse último tempo em Israel, essa demanda espiritual, essa demanda do mal sobre Israel, onde entraram lá e mataram muitas famílias, muitas pessoas, também isso traz como um paralelo para a igreja, que os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis, mas como Deus foi com Israel fisicamente, também Deus tem a porção de bênção para a sua igreja. Amém? E eu acredito no avivamento da igreja. Amém? Quem acredita diz amém. Amém. Glória a Deus. E aqui vamos para a segunda parte, tempos perigosos. Paulo descreve a condição social nos últimos dias. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, pois são estes que se infiltram nas casas e conquistam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, levados por toda sorte de desejo, sempre aprendendo, mas nunca capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E esse texto aqui de Timóteo nos mostra que vivemos tempos perigosos, porque hoje vemos claramente essa geração. E hoje vemos uma geração cheia de egoísmo, perversão sexual, crime, violência, falta de consciência e rebelião contra a moralidade da Bíblia. Não surpreende que muitos estudiosos bíblicos vejam a sociedade moderna como uma sociedade do dia do juízo. Terceiro ponto, o progresso nos transportes e na ciência. No último capítulo da profecia de Daniel está registrado esta palavra do Senhor, Daniel 12:4. Que diz assim: mas tu, Daniel, encerra estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte à outra e o conhecimento se multiplicará. E aqui podemos dizer, essa profecia parece indicar que nos últimos dias haverá uma notável aceleração nas viagens, na aquisição de conhecimento. A profecia de Daniel citada acima é vista como um sinal que o fim está próximo. E aí aqui algo importante é nós pensarmos.
Até o século XIX, houve pouca mudança na forma com que as pessoas viajavam. Abraão conseguia ir de um lugar a outro quase tão rápido quanto Shakespeare. Até o início do século XX, a pessoa comum viajava em um veículo puxado por animais. Hoje, os viajantes cruzam continentes em aviões a jato em questão de horas. A velocidade da comunicação é algo extraordinário. Um pequeno celular hoje tem tecnologia superior a computadores avançados da década passada. Às vezes, no começo do computador, ele abrigava uma casa inteira. Hoje, nós temos um computador na mão que é superior talvez a 100 computadores desses que enchem uma casa inteira. Então, nós vemos que o aumento do conhecimento tem sido algo espetacular. Amém? Glória a Deus por isso. Então, fato é, estamos no tempo do fim. O arrebatamento da igreja. Bom, o primeiro ponto aqui pode acontecer a qualquer momento. E nós vemos aqui algo importante a pensarmos. A volta de Jesus, ela é iminente e ninguém sabe a data. Amém? Então, o que significa que a volta de Jesus é iminente? Ela pode acontecer agora. Não tem assim, não, porque não sei o que não. Ela pode acontecer agora. Ela pode acontecer nesse instante, pode acontecer amanhã. Poderia já ter acontecido. Amém? Só existe um requisito real que, para nós entendermos a respeito da consumação da volta de Jesus, é o que nós vamos falar aqui em Mateus 24, 14. Diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então aqui, Jesus ele disse assim: este evangelho do reino será pregado a todo mundo, uma coisa que nós temos que entender. Jesus não disse: esse evangelho do reino será pregado e todos se converterão e virá o fim. A palavra diz que o evangelho será pregado a todas as nações, todas as etnias, todas as raças, nem que seja aquela pessoa que está lá na ilha perdida lá, receberá a mensagem do evangelho e virá o fim. Então a volta de Jesus era iminente, sim, mas Jesus ele colocou essa palavra, e todos ouvirão o testemunho, todas as nações ouvirão falar que um homem nazareno pisou na terra da Galileia e foi crucificado para a redenção nossa e para o perdão dos nossos pecados, aceite ou não. Amém? Então, isso nos aguarda a consumação. E aí depende de nós como igreja. No versículo 36, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai, pois, preparados também, porque o Filho do Homem há de vir uma hora em que não penseis. Então, é aquilo que eu falei, ninguém sabe a data nem a hora. Por isso, Jesus ele nos diz para estarmos vigilantes. Amém? Então, pode acontecer a qualquer momento. Às vezes nós estamos aqui, porque ainda as nações não foram evangelizadas. A gente não sabe, às vezes a última etnia está sendo evangelizada agora, daqui uma semana Jesus volta para o tudo. Amém? Paulo disse que vai ser um abrir e fechar de olho. Exato. Aconteceu, com certeza. E é isso que é fantástico, né? A promessa que tem para nós. Jesus também falou da grande tribulação, porque haverá então grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então nós vemos aqui que haverá uma tribulação. Jesus ele disse: haverá uma tribulação qual nunca houve desde o princípio do mundo e nunca haverá. Haverá uma tribulação, isso é fato. E é aí que nós vamos entrar na importância do nosso assunto aqui hoje. A tribulação será causada por Satanás. Amém? A tribulação é causada por Satanás, por meio das ações de alguém que chamamos de várias maneiras. A besta, se você quiser anotar aí, Apocalipse 13:1, ou anticristo, 1 João 2:18, e também nós vemos aqui, será chamado homem do pecado e filho da perdição, e o pequeno chifre. Então esses nomes são dados ao agente de Satanás que promoverá a tribulação antes do retorno de Jesus. A tribulação, como eu acabei de falar, terminará com a batalha do Armagedon e a revelação de Jesus como Rei dos Reis. E quem virá Rei dos Reis, que virá com os seus exércitos de santos para trazer julgamento sobre a besta e seus seguidores.
A grande tribulação é seguida pelo reinado milenar de Cristo, o julgamento final e o estado eterno. Isso nós encontramos toda a história disso para estudarmos em Apocalipse, desde Apocalipse 20 ao 22. Então nós vimos a respeito do estabelecimento do reino milenar de Cristo. E agora vem a pergunta crucial aqui para nós. Qual desses eventos ocorrerá primeiro? Será a vinda de Jesus ou a revelação do anticristo? Então, qual a pergunta que nos paira nesse momento? A pergunta de 1 milhão de bênçãos para a igreja. Quem vem primeiro? Jesus ou o anticristo? Amém. Paulo diz assim: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui Paulo, quando ele fala seremos arrebatados, Paulo ele usa a palavra harpazo, que significa eu agarro, tomo, isso daí segundo Strong 7, 2, 6. Alguém pode pesquisar quando escrever isso. Harpazo significa eu agarro, tomo, obtenho por roubo, ou seja, agarro, tomo, levo com força, obtenho por roubo. E aqui também tem uma definição mais profunda. Harpazo propriamente apreender a força, agarrar repentinamente, decisivamente, como alguém que se apodera de uma recompensa, despojo ou um prêmio, tomar por meio de uma demonstração aberta de força, ou seja, não de forma secreta ou encoberta. Então é algo que acontecerá, escarne o olho, como disse o pastor. E por que eu estou fazendo esta referência aqui? Agora, 2 Tessalonicenses, tem algo aqui importante para nós. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí aqui está dizendo, há uma controvérsia em relação à palavra apostasia. Uma corrente de pensamento crê no arrebatamento antes da tribulação. E para eles, no grego, apostasia também é traduzido como partida. Então nós temos aqui a apostasia, e aqui nos diz no Strong 646. Diz assim: apostasia, deserção, revolta. E aqui fala de forma curta: deserção, apostasia, revolta. E aqui a apostasia está ligada ao abstêmio, a raiz do abstêmio, que significa deixar, e deriva do apó, que é para longe dele, e o esteme, que é ficar em pé, ou seja, se levantar e sair, se levantar e apartar, se levantar e não querer mais estar junto. Então, aí que nos traz isso daí, que a apostasia literalmente é uma saída de uma posição anterior. E aqui um adendo que eu deixei no comentário: se Paulo tratou o arrebatamento de maneira explícita na sua primeira carta aos Tessalonicenses, não há lógica que ele faça diferente o termo de apostasia na sua segunda carta. O que eu quero dizer com isso? Que a base bíblica para dizer que a apostasia é uma certa forma de Paulo estar falando de um arrebatamento pré-tribulacional, isso não fecha a conta, porque ali Paulo ele usa o termo que eu falei antes aqui, o arpatazo no grego, na primeira carta. Depois ele é muito claro em falar apostasia significando sair de forma rebelde, apartar-se do meio, não querer estar no meio. O que isso nos arremete? Exatamente ao que nós lemos anteriormente ali dos tempos que veríamos, de pessoas que elas seriam sem afeição natural, pessoas dadas ao pecado, pessoas sem temor de Deus, pessoas sem respeito às coisas, pessoas buscam dos seus próprios prazeres. Isto é apostasia, porque infelizmente nós temos visto isso acontecer nas igrejas. Acontece qualquer coisa, essa pessoa ela sai, ela não quer mais saber. Uma coisinha de nada é desculpa para a pessoa deixar o meio da igreja. E isso não é só aqui no Brasil. Hoje é uma calamidade o que tem acontecido na Europa, onde foram berços do avivamento. Hoje pessoas vivem ateístas naqueles lugares, né? Infelizmente nós entendemos que a tendência é acontecer a mesma coisa no Brasil. Aí você me pergunta assim: José, mas então como é que você disse que haverá um avivamento? O avivamento, não estou falando nas instituições da igreja,
Avivamento acontecerá no coração das pessoas. E se vier a tribulação, irmãos, acabou a instituição. Do mesmo modo que a igreja é na China hoje, será aqui em qualquer outro lugar. Não há nada de novo para quem mora na China. Para eles já estão vivendo a tribulação. E não é 7 anos, é 3 anos e meio, está sendo a tribulação. Amém? Glória a Deus. E aqui, o último ponto aqui, todos os evangélicos concordam que ocorrerá um arrebatamento. Eles não concordam sobre quando o arrebatamento ocorrerá em relação ao período da tribulação descrito no livro do Apocalipse. Então só vou dar um pezinho para a próxima. Nós vamos estar falando a respeito das teorias do arrebatamento. Então se você puder estar aqui na semana que vem, e daí vai ser muito importante. Tá? De antemão eu já digo para vocês que a igreja quadrangular, ela acredita e assim ensina que na crença do arrebatamento pré-tribulacional. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, que esses textos que eu estou trazendo aqui, eu só estou trazendo uma elucidação do que algumas pessoas falam e a respeito de o que nós podemos encontrar nos originais e entendemos o que a palavra está dizendo em si. Tá? E aí cabe a cada um fazer a sua busca pessoal. A Igreja Evangélica Quadrangular fala crê e ensina o arrebatamento pré-tribulacional, e nós aqui estamos falando da teoria simplesmente por conhecimento, porque o importante com a escola bíblica é entender o que um segmento pensa, o que o outro pensa e o que o outro pensa. É isso que nós vamos estar falando na semana que vem, e eu acredito que é de grande importância. Se vocês puderem não faltar, vai ser uma bênção, porque quando nós vemos os prós e os contras do pensamento de cada um, a gente amplia a nossa mente, para a gente crescer no conhecimento. Fato é uma coisa, que eu vou me antecipar aqui um pouquinho, não vou dar spoiler na semana que vem, mas nós entendemos uma coisa: aconteça o que acontecer. Nós não podemos bater o martelo e falar assim, escatologia é isso, porque como que nós vamos bater o martelo lá quando aconteceu? Só saberemos realmente quando acontecer. Como eu falei hoje a respeito da restauração de Israel, só se soube dessa profecia quando aconteceu. Antes ninguém sabia. Deus cumpriu a profecia, mas daí os estudiosos entenderam: caramba, Isaías, Oséias já tinha falado isso lá atrás. Amém? Então é a mesma coisa. O fato é, para nós que cremos no Senhor, se Jesus volta antes da tribulação, amém, glória a Deus, aleluia, e estamos firmes e fortes com o Senhor. Se Jesus ele volta depois da grande tribulação, é uma coisa a nós pensarmos, porque se estamos vivendo uma geração da apostasia, o que há de ser das pessoas que acreditam numa coisa e de repente se sentirem decepcionadas, não com Deus, mas com algo que aprenderam? Por isso que é importante a gente entender o que cada um pensa, e vamos dizer assim, o importante é nós nos mantermos fiéis ao Senhor. O fato é que nós temos toda a história de perseguição da igreja no passado, e nós não somos uma geração privilegiada. Amém? E o importante é, na hora do fogo, na hora da dificuldade, na hora que nós temos tudo para desistir, mas nós continuamos, aí é que nós provamos a nossa fé. E é isso que é importante, esse estudo, para nosso conhecimento, para nós sabermos até que ponto está a nossa fé no Senhor, até que ponto eu sou capaz de dar tudo de mim para o Senhor, até que ponto eu realmente acredito nele. Sei que o Galileu, o Nazareno que andava nas ruas poerentas, hoje está sentado no trono com um corpo físico glorificado como o selo da ressurreição e vai vir nos buscar. Se eu acredito nisso, que um homem com o corpo glorificado está sentado no trono e que ele é real, eu morro por ele. Amém? Então eu agradeço a oportunidade, que o Espírito de Deus fale mais aos nossos corações. Obrigado, pastor.